Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para consertar e alinhar o nosso caminho, que é poderosa para nos levar a lugares mais altos e poderosa também para transformar todo o nosso cenário, ou seja, toda a nossa realidade ao nosso redor. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração? Vamos embora para cima? E eu quero ler com vocês hoje um texto que eu gosto muito, que está em 2 Crônicas, capítulo 33. Eu quero ler a partir do versículo 12, daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante de Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu quero repetir. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o altar, o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron até a porta do peixe, e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e os ídolos que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina e no templo, todos os altares em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre os sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Somente até aqui, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, conforme o próprio versículo 2 desse mesmo capítulo de 2 Crônicas 33, a palavra fala que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse foi um rei bastante idólatra, que levou a nação de Israel a pecar. E ele era rei de Judá, ali das 10 tribos do norte. E numa época em que Israel estava dividida, na época que a Síria começava a invadir e já mostrar a sua força militar expansionista para conquistar o mundo inteiro, trazendo ali julgamento a Israel, que sofria por causa da sua própria apostasia. A apostasia é o desvio, é o negar a fé, é aquela pessoa que conheceu a Jesus, é o segundo deserto, e esse aqui é muito mais difícil de se voltar. Esse homem fez muitas coisas ruins. Além de construir altares idólatras, ele sacrificou o seu próprio filho num desses altares a Baal. Influenciou muita gente e a sua vida foi marcada por terror e por negar ao Senhor, justamente por ser um rei ruim. E esse é um momento de arrependimento que eu li, irmãos. Um momento em que Manassés foi levado ao extremo do seu sofrimento. Os reis assírios, eles humilhavam bastante os reis em que eles conquistavam. Eles colocavam uma argola no nariz e saíam na frente do seu povo e do povo que havia sido conquistado, levando a um grau de humilhação. Ele era colocado como escravo, como um qualquer. Então, eu comecei lendo o texto justamente na hora em que ele sofre uma angústia, um aperto no coração. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes caminhamos a passos largos nas nossas próprias vontades, crendo, até mesmo muitas vezes crendo que está fazendo a vontade de Deus, mas estamos colocando um ídolo no nosso coração, e o ídolo se chama a minha vontade. Muitas vezes fazemos dessa forma, e a hora que nos deparamos com a muralha da angústia, do medo, do sofrimento, da culpa e da condenação, clamamos ao Senhor. E eu quero fazer umas aplicações pertinentes a nós referente a esse texto. Fala: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante dos deuses de seus antepassados. Eu aprendo algumas coisas com esse texto, irmão. A primeira: não importa qual foi o caminho de ruína que nós tomamos, o caminho da humilhação sempre será o retorno.
e a graça sempre estará de portas abertas. A graça de Deus estará sempre de portas abertas. Mas é necessário que nós compreendamos a vontade do Senhor na relação da humilhação, desse caminho de humilhação, que é justamente o caminho do arrependimento. O Senhor Ele não agrada que se faça de qualquer jeito. Não é, sabe, aquele remorso, aquela tristeza que nós sentimos justamente por causa da consequência dos nossos pecados. É bem simples de entender isso. Atravessei um sinal vermelho, a polícia me viu, me multou. Eu fiquei triste por causa da multa. Eu não fiquei triste porque eu tive uma ação errada e poderia atropelar um pedestre ou então bater num carro que viesse a toda velocidade ou até mesmo um motoqueiro e matá-lo porque o sinal estava verde. E todo pecado diz isso, é uma transgressão da lei, sempre estará fazendo mal a outros e também a mim. Sem falar que o corpo que eu vivo é o corpo de Deus. Então, eu quero falar um pouco disso, irmão, porque tem muita pessoa querendo a vida eterna, mas não dá nem valor nessa vida que está aqui, irmão. E essa vida é um momento de nós valorizarmos, sabe, aquilo que nós queremos do outro lado. Mostrar para Deus que realmente nós, de fato, damos valor na vida que Ele nos deu. Olha, em 2 Crônicas, capítulo 7, fala sobre o caminho do arrependimento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E muitas pessoas falham justamente nisso, meu irmão, porque às vezes elas humilham e oram, mas não buscam o Senhor e não se arrependem da sua maneira de viver. Às vezes alguns oram e buscam, mas não se humilham e não se arrependem. Outros procuram e se arrependem, mas não oram e não se humilham. E tudo isso faz parte. A humilhação fala justamente daquilo que ele vai fazer, irmão, que é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que trilhou um caminho errado, mostrando a sinceridade do coração. Ali ele está se humilhando. Logicamente, logo depois ele orou. E aí eu já quero partir para frente, porque ele fala, quando ele orou, Deus ouviu sua súplica e atendeu os seus pedidos e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino, irmão. A alternativa para a disciplina, irmão, de Deus, sempre será a ruína. Eu quero repetir isso. A alternativa para a disciplina de Deus sempre será a ruína. Mostrar o que leva um caminho sem Deus. Foi o que aconteceu. Aquele homem, ele foi extremamente provado em sua humilhação sem Deus. A humilhação diante de Deus para ele não era nada, reconhecer o pecado de frente aos outros. E Deus vai levando, irmão, ele vai colocando de pouquinho, até levar. Mas é no sofrimento, irmão, que nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Olha o que a palavra fala. E então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. É no nosso sofrimento que nós reconhecemos. E é nesse momento que nós reconhecemos o valor da palavra de Deus. Irmão, ninguém procura a palavra de Deus antes de tentar. Ninguém mesmo. Eu não conheço um que procurou a palavra de Deus desde pequeno para não reconhecer os seus para fazer a sua própria vontade. A primeira pessoa sempre vai nessa alternativa. Qual a alternativa? Alisson, fazer com a própria mão. Escolhe um namorado, escolhe um trabalho, começa a sair para as baladas, começa a frequentar, principalmente aqui no Brasil tem essa cultura hedonista que o meu eu, que a minha vontade deve ser feita. Isso tem sido pregado no mundo inteiro. E, logicamente, a alternativa para a disciplina vai ser justamente as pessoas que plantam na carne. Vai colher ruína e destruição, como esse homem colheu. Mas ele orou a Deus em sua súplica, e ali que começou a produzir o arrependimento. Ali sempre no sofrimento nós reconheceremos que o Senhor é Deus. Quero ler com vocês Salmo 119, primeiro versículo 67. Diz assim, antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. No versículo 71 ele fala, o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. E essa é uma verdade que acontece com todos nós. Até encontrarmos a ruína e que o Senhor, e entender que o Senhor está no controle de todos, que o Senhor é Deus. E o Senhor, a palavra Senhor nesse caso,
quer estabelecer justamente isso para nós, que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele é Deus e está sobre o comando de tudo, inclusive de nós, irmão. De que, sabe, o livre-arbítrio passa a ser uma ilusão e de que simplesmente a gente achar que tem o controle sobre a nossa vida é a pior das ilusões. É nesse momento que nós percebemos. Mas Manassés, ele começou o caminho da volta que eu falei, irmão, justamente ali, de adorar e também de buscar, de arrepender-se dos seus maus caminhos. O que é arrepender dos maus caminhos? Ele começou, ó. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste do Fonte de Gidom, do Vale de Cedron, até a Porta do Peixe ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Irmão, quando Neemias voltou do cativeiro babilônico, a primeira coisa que eles fizeram antes de reconstruir a cidade e antes de reconstruir o templo de Jerusalém, eles reconstruíram o muro, o entorno da cidade. Aquelas cidades, elas eram fortificadas. O muro tinha torres de vigias em cada extremidade, e eles faziam um fosso que dificultava justamente a entrada do inimigo, do exército opressor. Muros que tinham 7 metros de comprimento e 10 metros de altura, e ao redor de todo o muro soldados e flecheiros que combatiam, e tinha também o atalaia, que via de longe o inimigo vindo, que soprava a sirene, tinha uma sirene, uma trombeta, que é o toque da trombeta, ali qual Jesus fala que será a sua volta. O atalaia é o Espírito Santo. Mas a primeira coisa a reconstruir é o muro, e o muro fala de limite. O muro fala da nossa santidade. O muro fala justamente de uma proteção, de algo que nós precisamos reconstruir, que é justamente a nossa intimidade com o Senhor. Em Zacarias 2,5 fala que o Senhor é a muralha de fogo. Eu quero repetir, o Senhor é a muralha de fogo ao retorno de Jerusalém. Então estabeleça limites, irmão. Estabeleça limites de onde você vai. Olha, eu, por exemplo, quando parei de usar drogas, eu já contei esse processo para vocês várias vezes. Quando o Senhor me libertou, eu parei de ir em bar, logicamente, parei de beber, parei de andar com as companhias que eu andava antes, parei de ouvir as músicas que eu ouvia antes, comecei a frequentar lugares totalmente diferentes. Eu comecei a criar uma proteção. Deus começou a criar uma proteção em torno de mim. Por quê? Porque eu estava fraco ainda, irmão, para o pecado. Até eu me fortalecer. Hoje, meu irmão, os caras entram dentro do meu carro com um cheiro de maconha. Esses dias Satanás usou um travesti que entrou lá dentro e ele deixou uma paranga de cocaína lá dentro, uma dolinha, irmão. Eu olhei assim, falei, mas tá de brincadeira comigo, né, o bicho feio. Peguei e joguei fora assim. Aquilo ali devia valer, meu irmão, mais de R$300, muita coisa. E o inimigo é sujo, irmão. Ele vai fazer dessa forma, vai colocar o prato de frente para você, e a gente precisa estabelecer limites daquilo que é a nossa fraqueza. A humilhação fala disso, irmão, você reconhecer o que você não pode, o que nós não podemos. Se eu não reconhecer, irmão, se eu não reconhecer o que eu não posso, eu já tô indo para a batalha, irmão, totalmente desprotegido, totalmente sem escudo. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha muralha. Então estabeleça limites. Olha o que diz em Provérbios 1:33. Quem me ouvir e obedecer, me obedecer, viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Então estabeleça limites, irmão. Estabeleça limites para a sua própria vida. Isso vai fazer bem. Olha, ele continua falando, e ele fala ali, eu quero fazer uma colocação, ele colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas, eram os atalaias, os flecheiros, e hoje nós temos o Espírito Santo, irmão, podemos pedir o Espírito Santo para nos guardar de desviar para a direita e para a esquerda, e também amigos, irmão, que falem a verdade para nós, mesmo que doa, mesmo que seja ruim de ouvir. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ouvir, mas faz bem. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa honrada, é uma pessoa que tem determinação e foco e está a fim de construir um legado. Olha, no versículo 15 ele fala: Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que ali havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo
e todos os altares em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Irmão, os ídolos fala justamente daquilo que toma o nosso coração, o nosso lugar no coração de Deus. O nosso lugar no coração de Deus. Eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas perderam muitas coisas por causa dos ídolos. Até mesmo marido e esposa. Até mesmo filhos. Os filhos se tornam ídolos. Maridos e esposas, bens materiais como casa, como empresa, como dinheiro, se tornam ídolos. A limpeza começa com os ídolos, irmão. E o altar é o nosso coração. O altar hoje é o nosso coração. Então a limpeza começa justamente com os ídolos. Você tem que fazer uma autoavaliação, irmão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo fala, examine-se a si mesmo. E o autoexame, irmão, é uma capacidade de maturação, de maturidade espiritual que nos leva além, que nos promove um perfeito bem-estar. Ninguém deve estar no lugar de Deus. Então a limpeza começa com os ídolos. É porque é nesse momento que nós começamos a passar vergonha. Samaria, que era a capital do reino de Judá, de Manassés, ela escondia os ídolos e as riquezas justamente debaixo, nos montes. Ela estava num lugar altivo, num lugar alto. E o lugar alto fala de orgulho. Eles adoravam aqueles ídolos na intenção de conseguir riquezas e tudo aquilo que queria. O ídolo fala justamente disso, de nós fazermos com a nossa própria mão e de nós queremos algo a tudo quanto é custo. Irmão, se Deus prometeu a sua esposa de volta, se Deus prometeu o seu esposo de volta, seu filho, sua filha, a sua empresa, saiba de uma coisa, você vai ter que limpar todo sentimento de superioridade. Primeiro, que você não consegue viver sem essa pessoa, eu quero te falar. Sei que vai doer, mas vai trazer cura. Você consegue. Você consegue viver até sem a promessa. Você quer saber? Em determinado tempo, a gente percebe que vive até melhor, dependendo do jeito que está. Porque vai tomando um grau tão grande de opressão por causa do pecado da idolatria. Se tem algo que Deus abomina, é idolatria, irmão. E vai tomando um grau tão grande que nós percebemos que Deus entrega justamente para nós não colocarmos expectativas nem em coisas, nem em pessoas. Por quê? Porque Deus é o único que é perfeito, irmão. E é o único que não nos decepciona e não falha conosco. Ele não falha. As pessoas vão falhar, até mesmo nos relacionamentos de marido e mulher que tem um grau de cumplicidade muito grande. A gente vai ter que aprender, irmão, até a discutir, ou seja, até a brigar de uma certa forma com essas pessoas para impor respeito, para impor limite entre um e outro. Porque não existe isso, irmão. O nosso coração acessa aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos por completo, somente Deus pode ter. E quando eu falo de pensamentos, irmãos, logicamente não são os pensamentos ruins. Os pensamentos ruins têm que ser colocados para fora. Mas, por exemplo, pensamentos com referência à dificuldade, alguma coisa que nós estamos passando, tem coisas que só Deus precisa saber de fato. Só Deus. E, logicamente, eu não estou falando de pensamentos, por exemplo, entre esposo e esposa que se referem à traição, não. Esses pensamentos devem ser confessados antes que a tentação se torne, de fato, pecado. Tem que confessar, tem que chegar a esse nível de intimidade. Mas isso é uma limpeza de ídolo, por exemplo, irmão. Nós temos que limpar. Olha o que o Senhor Deus fala sobre os ídolos em Ezequiel. Quero ler com vocês. Ezequiel pregou justamente para o cativeiro babilônico. Ezequiel 14, quero ler com vocês o versículo 4 e o versículo 5. Tem muita gente que está crendo que é promessa, mas olha o que o Senhor fala. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, qualquer pessoa em Israel que adorar ídolos em seu coração, e procurar a minha ajuda através de um profeta, receberá de mim uma resposta de acordo com os seus muitos pecados de idolatria, ou seja, de acordo com os seus ídolos. Farei isso para reconquistar o coração da nação de Israel. Essa será o castigo para quem me deixou de lado para adorar ídolos. O que o Senhor está falando? Que vai dar a resposta de acordo com o ídolo, irmão. De acordo com aquilo que a gente está adorando. E você quer saber se você adora ídolo, irmão? Do que você fala? Se você fala só da restauração, se você ora só sobre a restauração, não ora? Eu oro muito mais por mim. Muito mais.
Antes eu orava mais por outras pessoas, mas hoje não, oro mais por mim. Por quê? Porque eu entendi que eu sou a bênção pro outro lado. Eu tô aqui, entendeu? Para servir, para ser uma bênção. Então, quem fala muito de alguma coisa, de algo, de alguém, irmão, já tem um ídolo. Se no seu WhatsApp, pega suas mensagens ali no WhatsApp, irmão. Pega ali, se os seus pensamentos, agora dos pensamentos não, os pensamentos a gente até pensa muito. Agora, falar com Deus e pedir a cura do sentimento doentio, da dependência emocional, irmão, deve ser feito. Da carência emocional, do narcisismo, do sentimento de superioridade, tudo isso. A limpeza começa com os ídolos. E eu quero partir por final, porque no versículo 16 ele fala: depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Não se ergue altar, meu irmão, sem sacrifícios. Para se erguer altares é necessário sacrifícios. Para se erguer altar vai exigir dor, vai exigir a renúncia, vai exigir pagar um preço. Naquela época, irmãos, eram os animais, mas para se adquirir os animais era espécie financeira, a pessoa tinha que trabalhar. E dependendo do pecado, no caso do rei, Salomão ofereceu 1000 bois de holocausto, custava muito. Davi fala: não vou oferecer sacrifícios ao meu Deus que não me custe, que não me custe. Para se erguer altares é necessário sacrifício, é necessário renúncia, é necessário limpar o coração, mas em troca haverá paz e gratidão. A paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar o nosso coração e a nossa mente. E também gratidão, que nos gera pertencimento a algo maior. Romanos 8,18: tenho para mim que o tempo presente, as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Então saiba, meu irmão, que para erguer um altar de adoração, onde o Deus vivo, o Espírito Santo vai vir habitar, é necessário o sacrifício. E mais do que isso, olha, ele fala: também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o seu Deus de Israel. Percebe como tudo de 2 Crônicas 7,14 se cumpriu até aqui? Buscou, se humilhou, orou e adorou. Todos os quatro elementos, muito bem estruturados, até o final, até ele receber de volta aquilo que o Senhor tinha dado para ele, porque o Senhor viu a sinceridade no coração dele. Então contagie todos o possível no caminho, irmão. Contagie todos o possível no caminho. Saiba que o Senhor, o seu Deus, estará com você. Eu quero ler com vocês 2 versículos. Primeiro, em Provérbios, quero ler Provérbios capítulo 11, versículo 30, que diz o seguinte sobre sacrifícios: diz o seguinte o Senhor Deus: o homem justo é como a árvore da vida, e aquele que é sábio conquista almas. Aquele que é sábio conquista almas. E eu quero ler justamente sobre um rei. Daniel, capítulo 4, versículo 23, mostra para nós justamente a palavra que Deus deu a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que conquistou. Justamente sobre aquilo que ele ia viver durante o processo dele de julgamento. Olha, ele fala assim, ó, em Daniel 4:32, fala assim: você será expulso do seu palácio e vai viver como os animais do campo, vai comer capim como os bois durante 7 anos, até compreender que é Deus quem domina sobre o reino da terra, e ele dá o que ele quer. E naquela mesma hora Nabucodonosor foi expulso do seu palácio e passou a comer, vivendo em ar livres, molhado com o orvalho da noite. Seu cabelo cresceu como as penas das águias, e as suas unhas ficaram enormes como os galhos. Olha, ele fala assim, ó: você já não é mais o rei deste grande império, mas ele não perderia o reinado. Depois que os 7 anos cumprisse, ele voltaria a reinar. Então essa palavra vai de encontro justamente ao coração, irmão, de quem perdeu. Assim como Manassés, o rei Nabucodonosor deixou que o orgulho e a soberba tomasse conta.
justamente porque eram pessoas influentes. Eu não sei qual o seu caso, irmão. Muitas vezes a idolatria entra em nosso coração ou por soberba, ou por nós. É por nós sairmos do equilíbrio, irmão, daquilo que Deus nos deu. O nosso ponto exato, os nossos muros, nosso limite. Ou nós crescemos demais, ou nós nos diminuímos demais. E em todos os casos vai gerar o julgamento de Deus, para que nós venhamos reestabelecer. Mas é importante entender que, eu gosto dessa parte aqui, ó, até você compreender que Deus, outras versões, até compreender que o céu domina sobre os reinos da terra e ele dá a quem quer. Deus domina sobre todas as coisas, o céu domina, irmão. E naquele caso, ele perdeu o reinado temporariamente. Então eu creio que eu estou pregando para esse tipo de pessoa, que perdeu algo temporariamente justamente porque algo entrou no coração que tomou o lugar de Deus, que não devia. É necessária a compreensão disso para que nós venhamos a estabelecer e tomar aquilo que é nosso de volta de forma correta, de forma pacífica e de forma a entender que o Senhor é Deus. O caminho da humilhação é o caminho justamente para a dupla honra. O caminho da vergonha é o caminho para a dupla honra. O caminho da humilhação é o caminho da exaltação. E não há outro caminho a ser traçado para aqueles que pecaram contra o Senhor Deus. E dito isso, eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, se há algo a ser jogado fora, analise bem todas as palavras dessa ministração. Saiba que o Senhor Deus o recompensará. Romanos 10:11 diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo jamais ficará decepcionado. Outras versões, desiludidos, e outras versões, envergonhado. Coloca a tua esperança no Senhor e saiba que Ele pode restituir tudo que foi perdido na caminhada por causa dos nossos passos errados. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.